já era um senhor de cabelos brancos. Mas a história de Daniel não começa aqui. O livro de Daniel, na verdade, se você tiver curiosidade de ler, querer aprender um pouco mais, você vai observar que desde o capítulo 1, livro que leva o nome dele, conta uma trajetória. Uma trajetória que não acaba na cova, mas que passa pela cova. Daniel, ele foi levado ao exílio, e o exílio babilônico que nós conhecemos, e ele foi deportado na primeira leva dos exilados. Era a época em que o imperador Nabucodonosor estava sob domínio, e além de Nabucodonosor
E aí a gente começava no outro dia a saber de fulano que tinha ficado com ciclano, pessoas que eram casadas, viravam o samba do crioulo doido. Mas eu me lembro também que muitas pessoas como eu, nós nos retirávamos, íamos para o quarto, íamos conversar, íamos fazer alguma coisa, mas a gente não participava daquele ambiente. Então não é o fato de você participar de um lugar que às vezes é corrompido, que você pode se corromper. Nós precisamos nos posicionar, porque como eu voltei a falar, tem sido difícil reconhecer um crente no meio de pessoas que não são crentes. Tem sido difícil de observar. Crente se adaptando muito, é crente camaleão, que se adapta muito ao ambiente. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Eu ouvi essa frase esses dias e eu quero aplicar para aqui. Eu ouvi essa frase que diz assim: aquele que cumpre princípios não precisa correr atrás de milagres. Os milagres acompanham quem cumpre princípios, amém? Os milagres vão acompanhar. Não pense que quando você quebra o princípio, as portas vão continuar abertas. Nós precisamos dar testemunho, porque não se refere a você fazer parte da igreja reino, mas se refere a você ser um homem ou uma mulher que no seu trabalho vão reconhecer que você é um homem ou uma mulher de Deus. Não é a respeito da igreja que você faz parte, mas é o cristão que você precisa mostrar lá fora para quem não conhece a Jesus. Esses dias as minhas filhas falaram: mãe, pai, fulano é até, eu estou falando com você, meu filho. Porque até minhas filhas estão começando a questionar alguns comportamentos. A gente precisa observar significado. Nós precisamos nos comportar como Daniel. Daniel estava inserido como exilado num ambiente, mas não se corrompeu no ambiente, porque ele tinha princípios. E por isso que Deus honra aquele que cumpre princípios, amém? E aí quando ele agora fala para o chefe dos oficiais, ele fala: olha, nós não queremos comer do manjado do rei, do manjado do rei. E aí o chefe dos oficiais fala: ele faz isso não. Eu tenho uma ordem, e a ordem é que eu dei a mesma comida para todo mundo. E aí Daniel faz uma proposta, fala assim: vamos fazer o seguinte, nem você me prejudica e nem eu te prejudico. Me dá 10 dias. Se em 10 dias eu perder peso, eu me mostrar mais abatido, eu e os meus amigos nos mostrarmos mais abatidos, a gente vai comer de tudo que todo mundo está oferecendo aí. Mas também, se a gente ficar tão forte, ou mais forte, do que todos os outros que estão comendo manjares, nós ficamos descomprometidos, né? Descompromissados a comermos do alimento. E aí, olha o que acontece quando a gente se posiciona. A Bíblia vai dizer que o chefe dos oficiais, o próprio Deus, fez com que ele fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele.
vai me revelar tudo. E aí quando ele ora ao Senhor Deus revela, dá instrução a Daniel, não apenas revela o sonho, mas interpreta agora o sonho, ao ponto que agora Nabucodonosor faz para Daniel uma proposta e ele agora se torna oficial do rei. Então Daniel começa agora a galgar uma posição por conta da excelência com que ele fazia as coisas. Daniel agora, como oficial do rei, não era mais apenas um ex-exilado, mas era alguém que tinha crescido, era alguém que Deus tinha dado para ele a oportunidade naquele ambiente ele fazer a diferença. Agora nós estamos falando de um tempo que o rei Dário assume o império e ele era um homem muito mais prudente, ele era um homem muito mais passivo. E agora ele institui 120 vice-presidentes, que chama como se fossem prefeitos, sátrapas. Ele então institui 120 homens para cuidar das 120 províncias que ele governava. Então ele havia 120 líderes que ficavam responsáveis pelas províncias e ele instituiu 3 homens acima desses 120. E entre esses 3, nós vamos entender que Daniel ocupava um desses cargos. Quando Daniel estava ocupando esse cargo, já agora um homem instruído pelo Senhor, um homem que havia se posicionado, a gente vai ver agora um momento onde, quando o rei Dário está pensando em promover Daniel agora, e aí começam as notícias a chegar e falam assim, eu acredito que começou assim, vamos colocar Daniel, o rei vai colocar Daniel agora sobre todos os líderes, ou seja, todo mundo vai ter que se reportar agora a Daniel. Daniel, que já estava acima de 120, estava entre os três, ele ficaria agora acima dos 3. Nesse momento agora Daniel começa a passar por um problema. Qual o problema? Daniel era um homem fiel a Deus. Daniel era um homem que renunciava por amor ao Senhor, por fidelidade a Deus, e não se corrompia com o ambiente, se posicionava naquele ambiente. E a Bíblia vai dizer que Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. O seu quarto tinha uma janela que dava em direção a Jerusalém. E Daniel, 3 vezes ao dia, parava tudo que ele tinha para fazer para orar ao seu Deus. Era um hábito que ele tinha. Eu fico pensando a respeito, será que Daniel não tinha muitas demandas no seu trabalho para ter tempo de parar e orar 3 vezes ao dia? Porque imagina, vamos conjecturar como se fosse atualizado agora. Imagina 120 estados com 120 governadores. E imagina agora 3 pessoas que estão acima dos governadores. E Daniel precisava agora administrar, gerir aquelas 120 províncias. Imagina agora a quantidade de demanda que chegava até Daniel e aos outros 2. Eu consigo imaginar que a agenda de Daniel era lotada. Eu consigo imaginar que Daniel tinha uma demanda muito alta, porque ele estava numa posição de um lugar onde ele respondia por pessoas, ele respondia por províncias. Mas a Bíblia vai falar que Daniel tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Ele entrava no seu quarto e na janela que dava para Jerusalém, ele se prostrava e adorava a Deus. Nós vamos entender que, embora os anos se passaram e Daniel estivesse em um outro lugar, com uma outra cultura, com um outro tipo de comportamento, Daniel levou o seu Deus para aquele lugar. Daniel é aquele que Deus vai com ele aonde ele chega. Daniel é aquele tipo de pessoa que vai chegar no lugar e Deus é que vai com ele. Não é aquela pessoa que abandona Deus, não é aquela pessoa que se adapta quando as coisas começam a mudar. E aí, quando aqueles homens sabem que Daniel seria agora promovido, eles começam a ficar
prometido na vida de Jacó, e Deus queria instituir Jacó para uma nova posição e transformar Jacó em Israel. Deus permitiu que Jacó passasse pelo processo para dizer: não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. É Deus dizendo: a partir de agora, aquele que tem um encontro comigo, não me importa quem ele foi, não me importa o que ele fez, eu quero saber depois do encontro com Deus quem você vai se tornar daqui para
Daniel orando ao seu Deus. E agora eles chegam para o rei. Tem gente que é bom de memória. Chega para o rei e fala: rei, lembra do decreto que o Senhor mesmo assinou a respeito de que tinha uma proibição que nos próximos 30 dias ninguém deveria orar ao seu Deus? O rei fala: lembra? Pois é, rei, o senhor sabe que o senhor, depois que edita um decreto, não pode ser revogado. O senhor sabe disso? Sei. Pois é. Sabe, Daniel, o exilado? Acabamos de encontrar Daniel orando ao seu Deus como costumava fazer. Dário gostava de Daniel. Dário não queria colocar Daniel na cova. Vai chegar uma hora que nem quem deveria te defender vai conseguir livrar você da cova. Vai chegar uma hora que a cova vai ser a experiência mais profunda que você vai ter com Deus. Chega uma hora, quando Deus está nos possibilitando ir para a cova, que Ele vai tirar de nós todas as possibilidades de moletas e ajuda, porque é nessa hora que você vai viver a maior expressão do cuidado de Deus na sua vida. Amém. Quem disse que Deus não te encontra na cova? Amém. Quem disse que Deus também não vem com favor na cova? Amém. A Bíblia vai dizer que Dário passa o dia consternado, passa o dia tentando encontrar uma brecha na lei que ele mesmo editou. Ele tenta encontrar ali uma brecha para livrar o amigo. Ele não queria jogar Daniel na cova, porque afinal de contas Daniel era um homem bom. E passa o dia lá tentando e não encontra. Até que finalmente ele é obrigado a mandar lançar Daniel na cova dos leões. Mas é interessante que quando o rei deu ordens para que prendam Daniel, mesmo contra a vontade dele, e o joguem na cova, o próprio rei encoraja Daniel e fala assim: que o teu Deus, a quem serve todos os dias, te livre, Daniel. O rei reconhecia: chegou a hora, Daniel, que eu não vou poder fazer, mas eu sei que tens um Deus que pode fazer por você. É gente que muitas vezes vai precisar fazer aquilo porque o sistema está mandando, mas reconhece que tem alguém por você que não vai deixar você sozinho. E aí em seguida a Bíblia vai dizer que eles taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Tenta agora entender comigo um momento. Não era uma cova de um leão. Era no mínimo 2 leões, porque vai dizer a cova dos leões, ou seja, plural. Nós entendemos que havia mais de um leão. Pensa comigo. Daniel é jogado numa cova, mas ele não é só jogado dentro de uma cova e deixa uma cova aberta. Lançam Daniel na cova e ainda fecham qualquer possibilidade de Daniel fugir. E aí o que acontece? O que acontece? É a hora que você pudesse entender comigo agora nesse momento. É a hora que muitas vezes nós, que cumprimos os princípios de Deus, que estamos servindo a Deus como o próprio rei confirma: olha, você servia ao seu Deus todos os dias. Era um homem temente a Deus, era um homem que estava com Deus todos os dias, mas não foi impedido de ser lançado numa cova. E o motivo por que ele é lançado numa cova é porque ele ama o seu Deus, porque ele é fiel ao seu Deus. Isso nos mostra que eu e você podemos também chegarmos em áreas, em momentos da nossa vida, que nós vamos nos sentir dentro de uma cova. E quando ele é lançado na cova, não basta os leões estarem ali, quem sabe agitados, mas fecham a possibilidade deles saírem.
situação da cova, mas eu imagino que eles pensariam como a gente pensa. Quando a gente está em situação de perigo, a gente encontra uma saída, sim ou não? Joga você num quarto com um bicho que você tem medo. Eu tenho medo de barato. Se me botar num quarto com barato, eu vou procurar a primeira janela e porta para sair, para correr. Porque o medo nos faz procurar uma saída. O medo nos faz procurar uma alternativa. Então é quando exatamente nós chegamos num determinado momento das nossas vidas que os leões vão representar os inimigos, as calúnias, as difamações, as coisas contrárias que estão tentando nos paralisar. Aquele ambiente que você começa a olhar e fala assim: meu Deus, eu não estou merecendo isso, mas está acontecendo comigo. É gente se levantando, ofendendo, gente traindo, gente fazendo muita coisa contra você. Então os leões representam aqueles que querem te destruir. Mas aí o Daniel, quem sabe, olha para o lado e vê que não tem a possibilidade, porque do lado dele ele não consegue sair. E quem sabe é exatamente o momento que nós chegamos. De um lado, os inimigos nos afrontando, e do outro lado, nenhuma possibilidade de saída. Do outro lado, nenhuma possibilidade, nenhuma alternativa. É você olhar, não sei se já aconteceu na sua vida, meu irmão, mas já aconteceu comigo. É às vezes procurar uma alternativa, é às vezes bater na porta de alguém e ninguém pode fazer nada por você, só você e Deus. A cova representa o tempo da prova, da solidão, do abandono. A cova representa para muitos o tempo que você vai olhar para um lado e você vai olhar para o outro e não vai ver ninguém. Não tem como sair, não tem porta, não tem saída de emergência. Ou você se rende agora a esse momento e entende que Deus pode te livrar, ou você então morre. Daniel estava diante de uma situação que ele não poderia sair sozinho. Jogam ele justamente. Quem sabe você tem passado provas exatamente porque você está começando a se posicionar em Deus. Pessoas que te abandonaram porque você começou a caminhar com o Senhor. Eu quero te entusiasmar e estimular. Se os leões estão diante de você porque você é um homem e uma mulher de Deus, não te preocupa, porque já tem anjo que recebeu ordem em teu favor para fechar a boca do leão. E a palavra do meu Deus me diz: ele dará ordem ao seu grande e grande amor. Quando nós estamos na cova, meu irmão, pode ser que Deus não tenha livrado você da cova, mas eu quero te dizer uma coisa: a maior experiência de Daniel foi dentro da cova. A maior experiência de Daniel foi ali sozinho. Agora imagina a cena. Se a gente apagar todas essas luzes, a gente fica sem ideia de hora. A gente fica sem ideia se é dia ou noite. Imagina alguém dentro de uma cova. Tem noção de tempo? Não tem. Uma pessoa dentro da cova, ela não tem noção de quando é dia, de quando é noite. Ela não tem noção de o que está acontecendo. E é exatamente às vezes quando está passando, e a gente tem a impressão que vai correr na cova. A gente tem a impressão que a cova vai nos matar. Só que enquanto Daniel estava ali na cova, a maior experiência de Daniel foi o que eu vou imaginar agora. A Bíblia não fala com detalhes, mas eu fico imaginando agora Daniel sendo jogado naquela cova, fechou tudo, escuridão total, leão rugindo ali, e agora ele não tinha noção se o leão estava perto, ele não tinha noção se ele corria, para onde ele corria, ou se ele se assentava mais perto da pedra ali. Mas daqui a pouco, naquela escuridão, veio um homem de luz entrando naquela cova. E aí Daniel começa a olhar, não começa a entender nada. E a visão de Daniel foi: o anjo aqui, os leões aqui, ele tapando a boca do leão. Como quem diz assim: Daniel, tá na cova, tá na prova, mas tu pode dormir, porque o homem lá de cima já me deu ordem. Leão não vai te matar, esse problema não vai te matar.
acontecendo do lado de fora. Enquanto nós estamos passando pelo processo da cova, injustiçados, caluniados, perseguidos, tem alguém fazendo algo em nosso favor do lado de fora. A Bíblia vai dizer que o rei Dário, depois que manda lançar Daniel na cova, volta para os seus aposentos. A Bíblia diz que ele fica lá, num pé e no outro. E aí vão oferecer os manjares do rei. Era comum nos aposentos reais ter dança, nos aposentos reais ter comida à vontade. Mas o rei diz assim: nessa noite eu não consigo comer. Nessa noite não tem música nenhuma que vai embalar o meu sono, porque eu acabei de lançar um inocente na cova. Sabe o que isso fala? Cuidado com o que você faz contra um homem e uma mulher de Deus. Você não pode dormir não. Não dorme não. Dário sabia, acabei de botar um homem de Deus dentro da cova. Eu não posso dormir. Eu não posso descansar enquanto um homem e uma mulher estão sendo injustiçados. Aí a Bíblia vai dizer que o rei Dário só esperou passar aquela noite. Aquela noite, quem sabe, passou muito longa para o rei. Mas somente quem colocou na cova é aquele que tem o poder de tirar da cova. Somente quem colocou dentro da cova vai tirar da cova. E a Bíblia vai dizer que logo, ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. O decreto era: joga na cova, mas não tinha nenhuma cláusula dizendo mantém na cova. Sabe por quê? Porque até o tempo da cova, o céu já liberou uma data para tirar. Até o tempo da cova, Deus já está liberando uma data. Tem data para você sair da cova, meu irmão. Tem data para você sair. Deus, o próprio Rei dos Reis tirar você. A Bíblia vai dizer que ao raiar do dia, o rei foi ao encontro de Daniel. E diz assim: quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Agora olha como é que ele chama Daniel. Não é Daniel oficial, não é Daniel aquele que foi exilado, não. Olha como é que ele chama Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões? Daniel, servo do Deus vivo. Até o rei tinha que reconhecer: se houve um milagre aí, só houve porque tinha um Deus sobre ele. E aí ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó, caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo e esse fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Estava acontecendo um milagre ali do rei. Eu vivi um milagre, rei. Oh! Sabe do que isso fala, meu irmão? Deus pode até não te livrar da cova, mas é da cova que tu vai ver o poder dele se manifestar contigo. Deus pode até manifestar que algumas pessoas como os leões, que estão prontos a te tragar, mas Deus não tem problema em nomear um anjo e dizer: vai agora, cala a boca desse leão, porque eu não vou deixar o meu servo sucumbir pelas mentiras que estão sendo difamadas. Oh Deus! E aí ele vai dizer: e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova. Deixa eu falar. Daniel vai sair livre, vírgula, já era um milagre, sim ou não? Sim. Daniel sair livre, sair
Agora, Daniel não teve uma reunião porque não precisou lutar, aí já era milagre demais. Porque vai dizer assim: e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus dizendo: quando eu estou na batalha, tu não precisa guerrear, o Senhor pelejará por você. Daniel está arranhado, não, Senhor. Nem um arranhão, nem uma mordida de leão, não, Deus. Porque quem estava guerreando não é eu, era o anjo que estava segurando a boca do leão. É Deus dizendo assim, meu irmão: a maior experiência que você vai ter comigo, muitas vezes não sou eu livrar você do problema, não sou eu livrar você desse tempo difícil, mas é você me enxergar em meio ao tempo difícil. É você enxergar que eu sou com você nesse tempo difícil. Porque se Daniel tivesse apenas sido liberto dessa possibilidade, se o rei tivesse achado uma brecha, e eu dizer assim: e o rei Dário favoreceu a Daniel. Chega uma hora que ninguém vai ter que favorecer nada. Chega uma hora que qualquer possibilidade humana tem que se esgotar mesmo. Porque quando Deus quer manifestar a sua glória, Ele fecha as possibilidades, Ele tira as pessoas. Ele não tem problema em esgotar alternativas. Agora, quando tu sair, vão procurar: cadê os arranhões da batalha? Cadê os ferimentos? Não precisei, porque o Deus de guerra aqui no circo batalha por mim as minhas guerras, as minhas batalhas, e eu sairei ileso. Aleluia! Mas aí acontece algo, meu irmão. Tu pensa que Deus não é justo? Tu pensa que Deus vai deixar a gente botar na roda e vai sair ileso? Sai não. Aí daquele que toca no ungido do Senhor. A Bíblia vai dizer: entre dentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma, fala comigo, na mesma cova dos leões, juntamente com as suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Era leão com fome que passou a noite de jejum. Fica de pé. Você entende essa palavra? Você recebe essa palavra? Não se preocupa não. Deus me trouxe nessa noite para te dizer: a cova tem prazo de validade. Enquanto tu está na cova, tem um movimento fora da cova. Mas não se preocupa não, porque Deus está tirando, Deus te tira da cova, tu sai ileso, mas aqueles também que foram responsáveis pela cova vai ter que pagar o preço somente porque mexeu contigo, para entenderem que tu tens um pai e um dono. A maior experiência que você pode viver dentro da cova. Eu não sei, mas enquanto eu estava aqui esperando, estava escutando o louvor, o Senhor ministrava o meu coração. Eu não sei, mas o Senhor dizia assim: tem pessoas que estão se sentindo como na cova. Elas olham para um lado realmente, e o que elas enxergam são os inimigos diante dela, as problemáticas diante dela. E quando elas procuram uma alternativa, o que elas encontram é uma porta fechada. Não tem alternativa, não tem saída de emergência, e elas estão se sentindo assim, filha. Mas diga para eles que eu sou o Deus que encontro eles na cova também. Eu não os abandono dentro da cova. É dentro da cova que eles vão viver a experiência do meu cuidado. Feche teus olhos. Quero orar por você. Se há pessoas que estão nessa noite vivendo como em covas, aprisionamento de almas, pessoas que estão com seus emocionais abalados, abatidos, e realmente o cenário que elas têm é de escuridão, como Daniel. Tem
tentam tatear de um lado para o outro, mas não encontram saída. E quem sabe o Senhor te trouxe nessa noite para dizer: Ele está com você, Ele te enxerga dentro da cova. Ele não abandona porque você está nesse processo. Mas o que você precisa entender, filho, filha, é que mesmo com você dentro dessa cova escura, estranha, tentando sozinho se levantar, tentando com as suas próprias forças resistir a esse tempo difícil, Deus já deu ordem para que o anjo venha e feche a boca daqueles que são responsáveis. E Deus já está fazendo uma movimentação fora da cova. E ao raiar do dia, diz a palavra, e ao raiar do dia, diz a palavra, o rei foi ao encontro de Daniel na cova dos leões. Nessa noite, eu não estou falando do imperador Dário, eu não estou falando de nenhuma autoridade humana, eu estou falando do rei dos reis, que tem ordem para chegar agora diante da cova e dizer: sai da cova, filho, sai da cova, filha, porque eu sou contigo, eu te arranco desse lugar e você sairá com a maior experiência da sua vida. Você me encontra também dentro da cova, mas essa noite você sai da cova para a vitória, amém? Da cova para a vitória é o lugar que Deus está estabelecendo para você nessa noite. É noite de cura nesse lugar. Nessa noite alguém que precisa de uma cura emocional, de uma cura física, de uma cura espiritual. Vem aqui na frente, vem aqui, rapidinho. Nós vamos orar por você. Deus quer te liberar dessa cova. Deus quer te liberar desse lugar de aprisionamento